assunto, mas lá na Europa agora, não exatamente nesse assunto, mas tem relação com isso, com os Estados Unidos. Horas após a confirmação do acordo de cessar-fogo, o exército de Israel voltou a atacar a região central da faixa de Gaza. O país também acusou o grupo terrorista Hamas de querer voltar atrás no tratado. Vamos então ao vivo para a Europa. O Luca Bassani tem informações mais recentes a respeito desse acordo para nós. Luca, bem-vindo. Boa tarde a você, Lívia, as nossas debatedoras, quem nos acompanha. Ontem foi um dia histórico e uma grande expectativa da comunidade internacional para que isso acontecesse o mais rápido possível, depois de 15 meses intensos e muito violentos do conflito que se desenrola no Oriente Médio. Os esforços de mediação dos catares, egípcios e norte-americanos culminaram, em um acordo de cessar-fogo anunciado ontem, que colocará o final desta guerra em 3 diferentes etapas. A primeira etapa, de duração de 6 semanas, devolvendo a Israel 33 reféns, paralisando as hostilidades, libertando mais de 1.000 prisioneiros palestinos e encaminhando as segundas e terceiras fases, que são, respectivamente, a finalização completa do conflito e a reconstrução da faixa de Gaza. Apesar da comemoração de muitos agentes diplomáticos, os próprios presidentes dos Estados Unidos, o que está de saída, o que está de chegada, falando que foi um grande feito de cada uma das administrações, não conseguiu prever que, poucas horas depois, os israelenses acusariam o Hamas de rejeitar o acordo e ainda não tem a votação encaminhada deste aspecto dentro do Gabinete de Segurança Nacional. Foi anunciado há pouco que os israelenses pretendem realizar essa votação apenas amanhã, mas a chance de que isso não passe é muito grande, por conta de uma questão política interna de Israel. É importante a gente lembrar à nossa audiência que Israel, sendo uma das únicas democracias, talvez a única democracia de fato no Oriente Médio, tem um parlamento com 120 cadeiras. O partido de Benjamin Netanyahu, o Likud, tem mais de 30 cadeiras, mas depende de outros 2 partidos para ter sustentação, para ter a maioria de mais de 60 cadeiras. E esses partidos que estão na coalizão são muito conservadores, alguns chamados de extrema-direita, outros chamados de ultra-ortodoxos, judeus ultra-ortodoxos, e que se colocam veementemente contra a assinatura de qualquer acordo com o Hamas, principalmente o ministro de Segurança Nacional, Itamar Ben-Gavir, e o ministro das Finanças, o Storet, que também é contra esta posição e ameaçaram pular fora do governo caso Netanyahu siga adiante com esta iniciativa. Outros analistas falam que, do aspecto israelense, este acordo, apesar de retornar reféns para as suas famílias, e são muitas famílias que pressionam o governo para que isso aconteça, no aspecto militar significaria uma derrota de Israel, já que o Hamas continua atuando militarmente, politicamente, dentro da faixa de Gaza e também deveria retirar as suas tropas de localidades estratégicas. Então, pode ser que toda aquela comemoração de muitos líderes mundiais, do próprio secretário das Nações Unidas, Antônio Guterres, e dos próprios palestinos, por conta deste acordo ter sido encaminhado, acabe não tendo frutos e sendo revertido durante as próximas horas. Só para finalizar, é importante dizer que o acordo terá, caso seja de fato assinado, vigência só a partir do próximo dia 19 de janeiro, que é um domingo. Então aí começam a contar as próximas 6 semanas para a primeira fase e assim consequentemente. Até lá as hostilidades continuam, assim como já aconteceram durante as últimas horas, o Hamas atingindo a parte central de Israel e Israel retaliando com ataques aéreos que vitimaram, segundo as autoridades da faixa de Gaza, pelo menos 48 pessoas, pelo menos até o presente momento. Até o último momento de entrar em vigor o acordo de cessar-fogo, hein, Luca Bassani? Muito obrigada, viu, pelas informações, bom trabalho para você. Agora, Mônica, o quanto, na sua opinião, essas reações da extrema-direita que apoia Benjamin Netanyahu, o quanto essas reações contra o cessar-fogo podem atrapalhar esse processo? Nada, não acredito que atrapalhe nada. É um punhado de gente ultra radical e que estão lá sempre reclamando e não queriam mandar os filhos para a guerra e acabou que tiveram que mandar. Então, é um grupo que é bastante barulhento, mas não vai chegar a atrapalhar esse acordo. E assim, o Luca falou aí que talvez seja revertido. Eu, pessoalmente, não acredito, mas mesmo que o acordo venha a ser quebrado e não entre em vigor no domingo, já é uma excelente notícia. A gente já tem que
que comemorar, porque desde que começou no dia 7 de outubro, nenhum momento nós estivemos tão perto de ter um cessar-fogo, nenhum momento houve acordo. É muito difícil o que estão tentando fazer, colocar Israel e os líderes do Hamas, gente, não é líderes do Estado palestino, são os líderes de uma organização terrorista para negociar e chegar num acordo de cessar-fogo. Então, é a primeira vez em que houve termos em que os dois lados falaram, ok, vamos por esse caminho, e temos sim que comemorar muito. Lembrando, né, para relativizar, que no dia 6 de outubro, antes do ataque que o Hamas mandou aqueles terroristas, havia um cessar-fogo. Então, quando a gente fala em cessar-fogo, não é o fim da guerra, não é o fim do conflito, mas é o primeiro passo que tinha que ser dado para a gente começar a falar numa solução de 2 estados, que é o que esses ultra-ortodoxos de Israel não querem falar, mas é o único caminho para uma paz duradoura. Ah, mas aí é a vitória do Hamas, o Hamas ganhou. Não, gente, Israel matou todas as cabeças do Hamas, é uma hidra, voltam novas cabeças, voltam, mas aqueles foram eliminados, fez uma limpeza no Irã, no Líbano, na Síria, assim, e figuras muito importantes que fomentavam o círculo de proxies terroristas do Irã, porque, gente, essa guerra não é de Israel com o Hamas, essa guerra é de Israel com o Irã. E tanto o Hamas, o Hezbollah, os Houthis no Iêmen, todos eles são financiados pelo Irã e todos eles saíram enfraquecidos dessa situação toda de conflito. Morreu muito mais gente do que a gente poderia achar admissível. Dos 2 lados, morreram civis, morreram pessoas que não deveriam ter sido tragadas para dentro dessa guerra. Mas na Segunda Guerra Mundial, morreram 2 milhões de civis, que não, fora os 6 milhões de judeus mortos, civis morrem. E é por isso que é tão importante que essa guerra pare, que essa violência pare e que a gente comece a falar no que é mais importante, a existência de um Estado palestino e que eles reconheçam o direito de existir do Estado de Israel. Israel foi criado em 1948, no ano seguinte começaram invasões. Então, enquanto não houver dos 2 lados a aceitação de que precisa ter 2 estados, nós não vamos poder falar em paz. E a paz é o objetivo final, eu acredito, para todo mundo. Nós temos algumas poucas informações, Ellen, a respeito desse acordo, que a gente torce para que realmente entre em vigor, comece a funcionar no próximo domingo, dia 19. E segundo essas informações, nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, 33 reféns de Israel lá na faixa de Gaza, sob o domínio do Hamas, seriam libertados, voltariam para casa. Cerca de 1.000 prisioneiros palestinos que estão detidos em Israel também seriam libertados. A força de Israel, que hoje está muito concentrada na faixa de Gaza, recuaria, também foi uma exigência, e a volta dos palestinos que foram deslocados para casa, sobretudo no norte de Israel. Passado esse acordo, se ele realmente acontecer, você acredita nessa solução de 2 estados, que isso realmente possa acontecer? É uma defesa da comunidade internacional, mas você vê viabilidade política para isso? Eu queria. Eu também, Mônica. Eu também, mas eu sou otimista. Eu não sou otimista em relação a isso. Eu torço para que o acordo dê certo, mas a última vez que a gente falou a sério na solução de 2 estados era, acho que anos 90, final de anos 90 ainda, né? E depois disso, parece que as circunstâncias que a gente vive hoje no mundo, elas caminham para a oposição de uma política internacional, de acordos internacionais respeitados, de uma diplomacia. Então, eu, infelizmente, sou mais cética em relação a essa solução de 2 estados, de repente, após esse acordo, com ele dando certo, estar mais próxima. Eu acho que isso ainda vai demorar e não deve ser... Não sei se isso aconteceria durante a vigência de um governo Trump, um Putin. Ah, não, é 10 anos pra frente. Exato, eu acho que isso é muito... Caminhar para. Mas vamos lembrar, são 33 pessoas que vão ser libertadas, reféns, nós não sabemos se estão vivos, gente. Esse acordo diz que o Hamas pode entregar corpos, cadáveres, e em troca de um cadáver, eles vão receber 30 condenados, porque Israel não está libertando reféns, está soltando prisioneiros condenados. Então, assim, espero que dê certo mesmo, que os 33 voltem e que esse acordo ande. É papo para muita coisa, mas o Hamas tem que aceitar que Israel pode existir, tem que aceitar, vamos lembrar, que está no estatuto deles, o fim de Israel. Não pode. E vai ter que ter um Estado palestino em algum lugar, talvez na Jordânia.